Olá. Hoje a nossa análise vai mergulhar no capítulo 2 do livro de Malaquias, na Bíblia. E olha, o texto já começa, assim, com uma advertência bem direta, né? Francamente, bem pesada aos sacerdotes da época. A mensagem é clara. Ouçam e honrem o nome de Deus, senão, bom, senão virá uma maldição sobre as bênçãos deles. E o mais forte é que o texto diz que eles já estavam amaldiçoados. Por quê? Porque não estavam levando a sério essa honra devida a Deus. Exatamente. É um começo impactante. E as consequências que ele descreve, nossa, são chocantes. Fala em repreender a descendência, né? E uma humilhação pública, radical, associando os sacerdotes ao esterco dos sacrifícios. Puxa, que imagem forte, para mostrar a gravidade da coisa toda. É muito forte. E para a gente entender essa gravidade, é fundamental olhar a menção que ele faz à aliança com Levi. Essa aliança com a tribo sacerdotal, sabe? Era a base da vida religiosa e moral de Israel. O texto faz questão de lembrar. Essa aliança significava vida, paz, reverência e, um ponto-chave, instrução verdadeira. Os sacerdotes, eles deveriam ser os guardiões desse conhecimento, os mensageiros de Deus. Mas a acusação aqui é de uma falha enorme nesse papel. Entendi. Então não era só um deslize, é isso. A acusação é que eles se desviaram mesmo do caminho, que fizeram outros tropeçarem com o ensino distorcido. Isso, e que violaram essa aliança sagrada. Ele fala em mostrar parcialidade na aplicação da lei. Essa parcialidade, o que seria isso na prática, no dia a dia deles? Você acha que era tipo favorecimento? Olha, o texto não dá exemplos específicos aqui em Malaquias 2, mas a ideia é essa sim. Provavelmente favorecimento, talvez por status, por suborno, sabe? Em vez de aplicar a lei de Deus de forma justa para todo mundo. E essa corrupção no ensino, na justiça, segundo o profeta, isso minava a própria aliança e, claro, levaria ao desprezo desses líderes. Faz sentido. É como se a falha na liderança contaminasse tudo, né? Exatamente. A integridade da liderança religiosa era vista como crucial. E parece que essa contaminação se espalha mesmo, porque logo depois a crítica se amplia, né? Vai para o povo todo. Sim, o foco muda um pouco. Vem aquela pergunta retórica, né? Não temos todos um só pai? Não nos criou um só Deus? E com base nisso ele acusa o povo de deslealdade uns com os outros, de profanar a aliança de nossos pais. Ou seja, a infidelidade com Deus e a infidelidade entre as pessoas, elas estão conectadas ali. A quebra de confiança virou algo geral. E um exemplo bem claro que o texto dá dessa infidelidade é o casamento com a filha de um deus estranho. A linguagem é muito forte contra isso. Fala em profanar o santuário, em desejar que quem faz isso seja eliminado, mesmo que continue levando ofertas. Uhum. É como se certas ações fossem vistas como totalmente incompatíveis com a identidade do povo da aliança. Não dava para conciliar. E falando em incompatibilidade, essa questão da infidelidade nos relacionamentos chega num ponto nevrálgico. O casamento. O texto descreve uma cena assim, dramática. O altar coberto de lágrimas, porque Deus não aceita mais as ofertas. E a razão? A traição, né? Contra a esposa da mocidade, a parceira da aliança matrimonial. Exato. E aqui o texto aprofunda a teologia do casamento. Diz que Deus os fez um só, em carne e espírito. E tinha um propósito nisso: Qual o propósito? buscar uma descendência piedosa. Ou seja, a união do casal tinha um propósito divino maior, que estava sendo quebrada pela infidelidade. Nossa, isso é profundo. E a advertência é muito direta. Guardai-vos, pois, no vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E aí vem aquela declaração atribuída diretamente a Deus, que é bem impactante. Eu odeio o divórcio. Sim, e é interessante como ele conecta essa infidelidade com a violência, como se a violência fosse uma roupa que a pessoa veste por causa da infidelidade. É uma condenação dupla, então. Infidelidade e violência andando juntas. Muito forte. Sem dúvida. E para fechar o capítulo, vem mais uma acusação séria. O povo estaria cansando a Deus com suas palavras. Cansando a Deus? Como assim? De duas formas, principalmente. Primeiro, invertendo os valores morais. Sabe, dizendo que quem faz o mal é que agrada a Deus, que o mal é bom.
E segundo, questionando a justiça de Deus com o ceticismo. Aquela pergunta, onde está o Deus do juízo? Tipo, será que Deus se importa mesmo? Será que ele vai agir? Entendi. Isso revela uma crise bem profunda, né? De não entender mais quem Deus é ou como ele age. Exatamente, uma crise de fé e de compreensão da justiça divina. Bom, resumindo então essa nossa exploração de Malaquias 2, fica bem claro que é um chamado muito intenso à responsabilidade e à fidelidade. Em várias áreas, né? Vimos a cobrança sobre os líderes religiosos, a questão da integridade, do ensino correto. Vimos a condenação da infidelidade geral, mas com foco especial no casamento. E essa rejeição total de distorcer a justiça de Deus. Isso mesmo. O fio que conecta tudo parece ser a ideia de aliança. Seja a aliança sacerdotal com Levi, seja a aliança do casamento ou a aliança maior do povo com Deus. A instrução verdadeira, a fidelidade nos relacionamentos, a prática da justiça, está tudo interligado. Quebrar a confiança ou falhar em uma dessas áreas parece que reverbera, afeta todo o resto. Afeta a comunidade e a relação dela com Deus. A mensagem principal é essa, a necessidade de integridade. Espiritual, relacional, em tudo. Pensando em tudo isso, nessa ênfase tão forte na fidelidade às alianças e nas consequências de quebrá-las, fica aqui uma reflexão para a gente levar, baseada no texto. De que forma será que essas advertências tão antigas sobre integridade, sobre responsabilidade, essa conexão entre liderança, relacionamentos e justiça, como será que elas conversam com os nossos desafios hoje? Os desafios de manter a fé e a coerência num mundo tão complexo quanto o nosso.